Vamos lá, meus caros, iniciar as conversas da temporada 2025-2026 do futebol português, hein? Pontapé inicial nesta quinta-feira, lá no Algarve, a Supertaça de Portugal. Ai, o Algarve nesta época do ano, hein? Praias lindíssimas, um calor absurdo, ingleses por todo lado, embriagados, como se não houvesse o amanhã, causando confusões pelas ruas. O Algarve, fomos felizes, hein? Fomos felizes. Gastamos muito dinheiro, é verdade. Tudo é caro lá, mas fomos felizes. Mas enfim, Benfica e Sporting disputando a Supertaça de Portugal, Derby de Lisboa, e o Benfica se deu melhor. Venceu 1-0, gol de Pavlidis, o grego, sempre ele, o melhor jogador do Benfica em campo, conseguiu arrancar essa vitória no segundo tempo por 1-0. O Benfica que conquistou a sua 10ª Supertaça de Portugal. E aí, já para tirar o elefante da sala, para vocês, Supertaça é importante, é relevante ou não? É mais um troféu na galeria. E eu acho que é até muito relevante no início da temporada, porque os adeptos estão com saudades. Saudades do futebol e logo também saudades dos clássicos. Geralmente a Supertaça é entre Benfica e Porto, Porto e Sporting, Sporting e Benfica, enfim. Então você já começa a esquentar e começa muito bem a temporada com um jogo de rivalidade, né? Mas eu vou ser sincero, eu acho que diz pouco daquilo que será a temporada. Pode ser um primeiro passo, né, com o pé direito? Sim. Pode dar uma moral? Sim. É mais um troféu na prateleira? Sim. Mas diz pouco. Até porque, vamos falar a verdade, não foi um grande jogo de futebol. Foi um jogo de duas equipes que estão se encontrando, ainda vão precisar de tempo para se encontrar nessa temporada, com uma pré-temporada curta, especialmente no caso do Benfica, que jogou o Mundial de Clubes, com poucos jogos amistosos, com nem o jogo oficial, basicamente, e com muitos jogadores que saíram e jogadores que estão chegando. Então, assim, é um processo de adaptação para as duas equipes e a parte física também se notou, assim, uma quebra física em muitos momentos, né? Mas vale o que vale e vale a nossa análise, obviamente, porque tem algumas coisas interessantes para a gente recortar por aqui. Eu não vou fazer uma análise pormenorizada do que foi taticamente o jogo e tal. Mas eu vou levantar algumas bolas aqui para a gente discutir. Lá ele. Cara, vamos começar pelo Sporting rapidamente, antes de falar do Benfica. Eu acho que o Sporting teve as suas oportunidades. Eu acho que o adepto do Sporting vai sair depois desse jogo e pensar, pô, poderíamos ter concretizado em gols as nossas oportunidades. Não é que o Sporting abafou, como se diz no Brasil, fez uma blitz em cima do adversário, né? Não deixou o Benfica respirar, não. Mas em determinados momentos, quando conseguia roubar a bola, encaixava, especialmente na primeira etapa, bons lances, tanto que tem o gol anulado do Pote, numa boa trama com o Max Araújo fazendo boa função ali, o Yilmaz lançando, o Harder cruzando na área, centrando e o Pote fazendo o gol que foi anulado por impedimento, bem anulado, inclusive. Teve boas tramas e teve, inclusive, chances para fazer o primeiro gol. Isso é verdade. E se faz o primeiro gol, poderia mudar um pouco da história do que foi o jogo. É verdade. Eu acho que a sensação é que fica que em mais momentos do jogo o Sporting esteve mais próximo de fazer gols ou gol do que o Benfica. Teve chance com o Harder, teve chance com o Pedro Gonçalves, teve o Trincão, teve chances com o Soares, enfim, no segundo tempo. Mas num jogo como esse, que você não tem assim uma quantidade enorme de grandes oportunidades, se você não concretizar, o adversário tem qualidade para, enfim, numa ou outra bola conseguir resolver a parada. Foi basicamente o que aconteceu. Não que o Benfica não teve também algumas oportunidades, mas foi pouco. Pouco para aquilo que o Benfica pode apresentar, mas conseguiu vencer o jogo. Pontos importantes do esporte. Em primeiro, a organização tática. Cara, eu estou numa dúvida muito grande sobre o que, e vou ser sincero, sobre o que o Rui Borges quer imprimir nesse esporte. Ok, pegou o trabalho pela metade do Rubem Amorim na temporada passada, manteve a linha de três centrais, ora também jogou com quatro, mas não mudou tanto para conseguir, dentro de uma organização, dar os títulos que deu
no final da temporada, bateu campeão da Taça de Portugal, campeão do Campeonato Português e tal. Mas agora ele precisa imprimir o seu próprio ADN, né? O seu próprio DNA. E eu me senti um pouco confuso naquilo que o Sporting quer fazer, tanto no sistema defensivo quanto no sistema ofensivo, especialmente porque não se entendia muito bem se era uma linha de 4, se era uma linha de 5, se era uma construção a 3, se era uma construção a 4. O que isso é perigoso? Óbvio que você pode ter variáveis durante o jogo até para soluções dependendo do seu adversário. Isso é bom. Mas se você modifica muito durante o jogo, você vai criando alguns espaços, meios espaços entre linhas, que pode confundir a marcação. E eu senti o Sport um pouco confuso nisso. Eu não entendia se o Morita era um terceiro homem, um terceiro zagueiro na parte de construção, quando o Sporting iniciava o jogo, se o Max Araújo voltava para formar uma linha de 5. Enfim, eu entendi que ele queria jogar com os alas muito abertos, né, muito esticados, tanto o Fresneda quanto para dar amplitude, quanto também o Max, mas em determinados momentos eles não conseguiam complementar para fechar os ataques do Benfica. Enfim, eu acho que ainda tem um aspecto tático que o Sporting precisa melhorar. Outra parada é que o Sporting vai sentir falta neste início de um jogador que te entrega em 2 temporadas 97 gols. Uma coisa era o Sporting com o Gyökeres, e a gente viu na temporada passada, quando o Gyökeres ficou machucado, o Sporting sentiu. Outra coisa é o Gyökeres agora fora do Sporting e o Sporting sem o Gyökeres. Há de ter uma maneira e de se encontrar vida, e isso vai na conta do Rui Borges, para a ausência do Gyökeres. Não apenas substituindo ele pelo Harder ou pelo Soares, mas criando mais dinâmicas para que a equipe consiga criar mais oportunidades de formas diferentes. Antes, o Sporting jogava em função daquilo que eram as características do Gyökeres. E tudo bem, pô, você tem um cara tão diferente assim, você se planeja para isso. Só que o Harder não é isso. O Soares não sei se vai ser isso e acho que não. Tem outras características. Então é importante que o Sporting consiga dar esse clique rapidamente. Ponto importante em relação ao Harder. Tem 20 anos. É um jogador que me agrada em alguns aspectos e não em outros. Mas a tendência é a evolução. Forte fisicamente. Elétrico no jogo, né? Tá sempre correndo, sempre buscando o espaço, sempre buscando se projetar. Mas ainda toma decisões erradas em vários momentos. Não consegue fazer a parede, não consegue combinar com seus jogadores com facilidade, com seus companheiros. Corre, né? Enfim, dá o pique, a mudança de direção, buscando o espaço, às vezes tomando a decisão errada. Em alguns momentos teve um lance claro no primeiro tempo, uma finalização que se ele chegasse dando de primeira e ele perde o timing da bola, ele poderia ter feito o gol, perde um outro gol. Enfim, eu acho que é um jogador para ser lapidado. Por isso que o Soares foi contratado. A pressão tem que ir mais no Soares do que no Harder. O Harder vai ser importante em alguns jogos, é verdade, pela força física que tem, dentro do campeonato, como é o campeonato português, mas é um jogador que precisa de evolução. Não queiram enxergar no Harder um Gyökeres, porque vai ser uma quebra de expectativa muito grande. Passando para o lado do Benfica. Vamos lá. O Pavlidis foi melhor em campo. O Pavlidis tem uma capacidade muito grande, não apenas de ser um centroavante, mas de criar muito jogo, né? Ele não é aquele cara que ele fica estático esperando a bola chegar, ou de costas, ou apenas dentro da área, ou enfim, na intermediária, ocupando só um setor do campo. Ele cai pelas beiradas, ele procura jogo, ele baixa quando tem que baixar e atrai a marcação. Ele é um cara diferente, é um jogador inteligente. E de jogador inteligente é que o Benfica precisa nesse momento, especialmente porque não tem o número 10 característico e vai sentir falta do Di Maria, né? Porque com o Di Maria muita gente criticava, sem o Di Maria fica pior ainda, né? Então, assim, o Pavlidis foi muito, muito bem hoje. Em vários momentos era um oásis ali no sistema ofensivo do Benfica. Acho que o primeiro tempo do Sporting foi bem melhor que o do Benfica. O Benfica melhora no segundo tempo, muito por conta da melhora do Richard Rios. E aí eu vou falar um pouquinho do Richard Rios aqui. Até fiz um post elogiando ele no Twitter. O primeiro tempo foi bem abaixo. E por alguns motivos.
Primeiro porque o Richard Rios não está ainda integrado nas dinâmicas da equipe do Benfica. E mesmo o Benfica não tem assim uma dinâmica como equipe que a gente pode falar, nossa, esse time joga desse jeito e é assim que os caras querem jogar. Acho que o Bruno Lage ainda vai ter um percurso longo para encaixar o que ele espera desse Benfica. Não vejo o Benfica com uma ideia de jogo extremamente clara, né? Inclusive com alguns testes hoje. O posicionamento do Barreiro, por exemplo, foi bem diferente do que a gente está acostumado. Um jogador jogando praticamente como um segundo atacante, muitas vezes caindo pela direita como um atacante pelo lado direito. Então o Benfica ainda está se entendendo. O Aktürkoğlu muito pouco utilizado naquilo que era a função que se espera do Aktürkoğlu. Enfim, mas a verdade é que o Richard Rios ele tem o potencial de ser o patrão desse meio-campo do Benfica. No primeiro tempo, como eu disse, longe disso, errou muitos passes, ele teve no primeiro tempo uma taxa de acerto de passe de 67%. Muito porque tentavam emular nele uma função que ele não é um meio-campo criativo, ele não é o número 10, o cerebral, ele é um cara de combatividade, ele é um número 8, ou ele pode até jogar de primeiro volante ali de trinco, né? Mas ele é um cara de combatividade no meio-campo. Tanto que de 13 duelos ele ganhou 11. Ele é um cara de espaços curtos, muito bom, né? Solucionar problemas ali, limpar jogadas para que o Benfica consiga sair jogando com mais facilidade. Ele é um cara de lançamento, de bola longa, mas ele não é esse cara que tem que pegar na bola toda vez para criar o último passe, né? Para ser aquele cara do passe disruptivo, do passe decisivo. Por mais que os lançamentos sejam muito bons, é um cara de meio campo, é um 8, é o número 8. E eu acho que no primeiro tempo ele ficou com algumas funções e também desconectado da equipe que não eram muito bem. No segundo tempo, o Bruno lá já ajustou o posicionamento dele e ele melhora muito. E ele foi fundamental para o Benfica, tanto para ganhar os duelos, quanto para fazer as intercepções, quanto também para desarmar os adversários. Defensivamente foi muito bem e ofensivamente melhorou muito a taxa de acerto de passe, conduziu o Benfica muito melhor. Tanto que no lance do gol é dele, uma jogada no meio campo que ele consegue se virar, faz o lançamento, bola no Pavlidis que cai pela direita inteligentemente, dá o passe no Doll que entra infiltrando pelo meio. O Doll é muito bom jogador. Eu acho que o Benfica trabalhando, ele vai ser o substituto do Carreiras mesmo e tem potencial para isso. Cruza na área, aí não tem o Pavlidis para complementar, mas a bola sobra para ele e ele chuta e faz o gol. O goleiro do Sporting, o goleiro do Sporting não vai bem no lance, mas tem um desvio ali que mata um pouquinho ele. Tinha que fazer melhor, é verdade. Sai temporada, entra temporada e a gente continua falando de guarda-redes do goleiro do Sporting. Vamos ver, eu acho que não foi assim 100% frango, né? Mas foi um lance que ele poderia fazer muito melhor, né? O desvio mata um pouquinho, mas poderia ter sido melhor. E o Richard Rios foi muito, muito, muito importante para a vitória. Eu acho que tem pessoas que discordam, que viram só o primeiro tempo, e eu realmente acho que ele não foi brilhante, longe disso, mas dá sinais de que ele vai ser um cara importante neste meio campo do Benfica. Depois das alterações do Rui Borges eu não entendi, entrou Esgaio no final, enfim, não conseguiu criar o volume de chances esperadas, teve lá um show de cartões no banco de reservas, vermelho, amarelo, enfim, típico um pouco ali do que são os clássicos aqui em Portugal, mas no final das contas, uma vitória que dá um troféu para o Benfica e para o Sporting o alerta, né, de ter que realmente trabalhar essas questões que eu citei aqui para ter uma temporada tão vitoriosa, o que é difícil repetir, mas tão vitoriosa quanto foi a temporada passada. Meus caros, deixem os comentários aqui. Se gostaram do vídeo, deixe o like e também se inscrevam. Um abraço, vou de férias. Tchau para vocês. Voltemos a qualquer momento.